Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Nicolas Ferreira desmascara Dino e aponta a única saída para barrar indicação no STF. Veja o vídeo. Pessoal, tem muita gente falando aí contra a indicação do Flávio Dino para o STF, porque seria uma coisa ruim, mas você está enganado. Por exemplo, no estado onde ele foi governador, ele deixou um incrível legado. No indicador de renda, o Maranhão fica em último lugar. 23 cidades do Maranhão estão entre as 100 cidades do Brasil com pior índice de desenvolvimento humano. Mas entre as 200 cidades brasileiras com melhor IDH, nenhuma é maranhense. Um delator, no caso de crime de corrupção, diz que ele recebeu 400 mil para defender projeto que beneficiava a Odebrecht. O Flávio Dino sempre se preocupou com a saúde do povo do Maranhão. Ele gastou 9,3 milhões em respiradores, só que eles nunca foram entregues. No seu primeiro semestre de trabalho como ministro da Justiça, teve aumento nas mortes violentas no seu estado, Maranhão. E ainda jogou para cima do secretário por conta de ter recebido a dama do tráfico no Ministério da Justiça. E foram duas agendas que não estavam constando na agenda oficial. E quem que é o chefe do ministério mesmo? É o Flávio Dino. O Dino é um cara extremamente imparcial, como podemos ver aqui, com uma foice e o martelo do comunismo. Afinal de contas, para poder ter uma vaga na Suprema Corte do país que julga, é necessário ser uma pessoa imparcial, como ele. Tenho certeza que as ações dos seus opositores, quando caírem na mão dele, ele julgará com justiça. Um homem que exala a democracia e é contra qualquer tipo de tirania e obrigação do Estado. Eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos, como devemos. E que, acima de tudo, também é cristão. Eu sou comunista, graças a Deus. Jesus tá tipo... que? Um homem que possui boas referências. Em primeiro lugar, é preciso você ser coerente, né? E eu sou uma pessoa coerente com meus princípios, com meus valores, com as minhas ideias. Em segundo lugar, obviamente, como um socialista, um comunista, um marxista, eu faço aquilo que Lenin recomendava. E esse Lenin aí, Nicolas, ele era o quê? Um jogador de futebol? Não. Durante seu governo como secretário-geral do Partido Comunista Soviético, ele basicamente matou 17 milhões de pessoas, de acordo aí com os autores Robert Service e Alexander Solzhenitsyn, que literalmente foi um dos presos dos gulags soviéticos, que eram campos de concentração, mas não nazista, mas comunista. E um homem que defende a liberdade da tua internet. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Ou seja, você estava enganado. Não é que vai ser ruim, não. Vai ser péssimo. E ele ainda tem a cara de pau de dizer que quem vai ao Supremo deixa de ter lado político. Eu já ouvi essa história antes. Alguns chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto, e quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. O chefe dele, antes de ganhar o poder, disse isso. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Ou seja, o Dino está fazendo exatamente o que aprendeu com o seu chefe mentiroso, se transformar em algo que não é para poder ganhar o cargo. Inclusive, se eu não me engano, não é o Lula que subiu a rampa dizendo que seria o governo da inclusão e agora tá assim, bastante inclusivo. Homens brancos, héteros, cis e ricos no poder. E talvez você esteja se perguntando, Nicolas, como fazer para que o Dino não seja indicado ao STF? E eu te pergunto, como fazer para o Lula parar de roubar e mentir? Entendeu? Nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu preciso encarar a dura realidade. A dura realidade é que será uma votação secreta dos senadores para poder escolher ou não o Flávio Dino para o STF. Inclusive, se for aprovado, vai ficar na cadeira até 2043.
Só de pensar que tem gente que falou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. O Bolsonaro ia indicar o Dino pro STF, sim. Nós fizemos um site chamado Como Vota Senador. E o placar está assim. 19 senadores contra o Flávio Dino no STF, 47 definido e 15 a favor do Flávio Dino no STF. Ou seja, a maioria ainda está indecisa. E nesse site você pode encontrar todos os endereços de e-mail, de telefone, para você poder pressionar o teu senador e fazer com que a gente não tenha Flávio Dino no STF. E para os senadores evangélicos que não declararem nenhum seu voto contra este rapaz aqui, que tem a foice e martelo que matou os nossos irmãos, saiba que eu vou me empenhar muito fortemente, diariamente, para ser oposição de vocês e lembrar o povo cristão quem são vocês. E se o Senado, a classe política, está querendo pacificação no país, saiba que colocar Dino lá é literalmente o oposto disso. Porque as pessoas não vão esquecer do voto e a declaração de cada um que votou neste homem para o STF. Vocês acham o quê? Que as pessoas na rua vão dar paz? Eu acho que não. O pastor Silas Malafaia também se manifestou sobre a indicação de Dino. Lula afronta os cristãos indicando um comunista para o STF. Povo abençoado do Brasil, que absurdo, que afronta. Lula é um traidor do povo cristão. Trai católicos, evangélicos e cristãos em geral, indicando um comunista para o STF. O comunismo é a revolução mais sangrenta da história, o maior genocídio do mundo. Mataram mais de 100 milhões de pessoas e milhões de cristãos. Minha gente, analisa comigo. O primeiro político que deixou um partido para ir para o STF é Alexandre de Moraes, centro-esquerda. No discurso dele para os senadores, falou mais de 30 vezes em liberdade. Olha as atrocidades que esse cara tem cometido. Debocha do poder legislativo. Flávio Dino é 3 vezes pior do que ele. É extrema esquerda. Flávio Dino acredita nisso que eu vou falar. Ele combate costumes. Ele combate a família tradicional, o patriotismo, ele é contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, eles se fingem de democratas, é o que o comunismo fez no mundo inteiro. Que vergonha! Flávio Dino, quando era ministro, naquela baderna do dia 8, assistiu da janela e não fez nada, prevaricou do cargo. O seu ministério recebeu 2 vezes mulher de narcotraficante. Ele entra numa comunidade dominada por traficantes sem segurança, que coisa estranha, mas diz que não vai à Câmara dos Deputados por 2 vezes porque não se sente seguro. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma vergonha. Lula é um traidor dos evangélicos e dos católicos, e estou repetindo aqui, e do povo cristão. Vamos ver, vamos ouvir Flávio Dino dizer qual é a cartilha que ele reza. Socialista, comunista, marxista, eu faço aquilo que Lênin recomendava. Eu faço aquilo que Lênin recomendava. O Estado será Deus, Lênin. Usaremos o idiota útil na linha de frente. Incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. É esse comunista cretino que reza nessa cartilha desgraçada que os senhores querem mandar para o STF? Senadores, se você votar a favor de Flávio Dino, você está construindo uma víbora que vai morder vocês mesmos. E outra, na próxima legislatura, 2/3 dos senadores serão submetidos à reeleição. Senador que votar a favor de Flávio Dino para o STF, nós cristãos vamos considerar uma traição ao povo cristão. Senador é voto majoritário, precisa do voto de católicos e evangélicos. Vamos fazer uma campanha acirrada, mostrando que você é um traidor dos cristãos. E eu vou começar agora, daqui a 2 dias, colocar a CCJ, que é a primeira instância que ele vai passar, os senadores que compõem isso. Nós não vamos deixar passar isso. É uma afronta ao povo cristão. Deus nos livre desse comunista. Abençoe você e sua família e tenha misericórdia do Brasil. Após morte de Cleriston, Alexandre de Moraes nega a soltura de outro preso do 8 de janeiro que está doente. Veja o vídeo. Esse jornalista, que é também guarda municipal em Foz do Iguaçu, Joelson Sebastião Freitas, de 47 anos, estava
com o crachá da Ordem dos Jornalistas do Brasil, trabalhando para uma rádio local de Foz do Iguaçu, em Brasília, no 8 de janeiro, não entrou nos prédios públicos. E por que eu estou dizendo isso e afirmando? A esposa dele já me mandou vídeos. E foi por causa dos vídeos que ele gravou, narrando, como qualquer jornalista faria, um fato que ele estava presenciando. Aliás, como aquele fotógrafo da Reuters, que está livre, leve e solto, embora aquele tenha invadido o Palácio do Planalto junto com Black Blocs, junto com os vândalos. Viu os vândalos quebrando e ficou só fotografando e disse: eu estou trabalhando. É assim como se estivessem assassinando uma pessoa na frente, o jornalista fosse ficar lá passivo, não fosse ao menos chamar a polícia. Mas esse está solto. O Joelson, ele fez, agora não lembro se foi lives, não, ele fez vídeos que depois acho que ele publicou em redes sociais e mandou para a rádio, mas teve pouquíssima visualização, mas foi por causa desses vídeos que ele foi preso posteriormente. Os vídeos eram na Praça dos Três Poderes, relatando a manifestação antes de começar qualquer arruaça, e ele foi preso na Lesa Pátria, essa operação ridícula que a Polícia Federal, cooptada pelo Flávio Dino, a minha Polícia Federal, né, Flávio Dino? Ou a minha Polícia Federal, né, Alexandre de Moraes? Porque a gente sabe que tem umas alas aí da Polícia Federal, infelizmente também corroídas por dentro, que estão amando do capo e estão fazendo qualquer coisa, ainda que ilegal. Nessa operação Lesa Pátria, Joelson foi um dos presos, tem mais de 80 presos, pelo que eu consegui levantar, pelo Brasil inteiro, em cadeias dos estados aí. O Joelson foi preso em Foz do Iguaçu em março, não sei porquê, nem os advogados sabem explicar, foi transferido para Curitiba, está a 700 quilômetros de distância da família, obviamente sem receber visita, e aí olha o quadro de saúde. Ele já era hipertenso, não sei se foi na cadeia ou não, mas ele está com um problema otorrinolaringológico gravíssimo. Ele está com uma perfuração no tímpano, com uma série de infecções recorrentes, precisando de muita medicação. Segundo a esposa, ele ouve zumbidos e sente muita dor na cabeça. Quem já teve dor de ouvido sabe o que é uma simples dor de ouvido. Imagine um tímpano furado em condições insalubres, né, vivendo num ambiente de baixíssima higiene, com pouquíssima luz do sol, fechado, um ambiente úmido aqui em Curitiba, a região de Curitiba muito úmida, passou o inverno todo nessas condições. Diz que ele sente dores de cabeça assim homéricas, ele está com medicação muito pesada e fora isso, com uma depressão profunda. Já tem vários pareceres, inúmeros pareceres médicos anexados aos pedidos, aos incontáveis pedidos também que Alexandre de Moraes não analisa, lembrando que isso é ilegal. É ilegal não analisar recurso de réu preso. E Alexandre de Moraes continua fazendo isso mesmo depois da morte do Clériston Pereira da Cunha, que tinha ficado 2 meses e meio esperando uma análise de um recurso da defesa dele que tinha sido acatado pela Procuradoria-Geral da República. E outra ilegalidade, o Marco pode comentar melhor isso, o Marco que é bacharel em Direito, o Ministério Público ele é autor da denúncia, ele faz a investigação preliminar e apresenta a denúncia para o Judiciário transformar aquela investigação, aquele inquérito, enfim, aqueles primeiros levantamentos feitos pela polícia ou por promotores ou procuradores de justiça, transformar em réu, transformar em processo e o investigado em réu. A própria PGR, que foi quem transformou o Joelson e tantos outros em réus, pede a soltura dele, pediu a soltura do Clezão. E o Alexandre de Moraes sequer analisa. A PGR, como autora da denúncia, precisa ser respeitada. E o Alexandre de Moraes não respeita a PGR. Então, é uma das inúmeras ilegalidades, viu, Rodrigo Pacheco? Que está saracoteando aí pela Arábia Saudita com o presidente Lula e com a Janja, né? Bonito. Finge que voltou a olhar para o povo e se manda para gastar dinheiro público em viagem sem sentido. Por que o presidente do Senado tem que estar junto com o presidente Lula numa viagem dessa sem pé nem cabeça? Não tem o menor cabimento. Mas viu, Rodrigo Pacheco? Alexandre de Moraes tem mais essa na conta dele. Além da morte do Clezão, por omissão e por conivência, né, por permitir que o problema de saúde se agravasse, tem agora também esse aqui. E o Clériston, não bastasse tudo isso, Rossana, entrou em greve de fome nesta segunda-feira e também não está tomando as medicações. Isso aqui, no presídio de Piraquara, na região de Curitiba, onde era o presídio que ficavam os réus da Lava Jato. Eduardo Cunha esteve preso ali, Palocci, empreiteiros, muitos ficaram ali, porque o único que tinha mordomia e ficava numa cela especial com esteira para fazer exercício, com televisão para assistir os jogos do Palmeiras,
do Palmeiras era o presidente Lula, né? Do Corinthians e do Palmeiras, que ele gostava de assistir jogos do Corinthians. Só o presidente Lula que tinha uma sala especial na Polícia Federal. Os outros presos da Lava Jato, todos iam pro presídio, pro complexo médico penal, onde está o Joelson. E no domingo, a esposa do Joelson já tinha me procurado e me mandado, meses atrás, quando ele foi preso, ela já tinha me procurado. E domingo, agora, ela me mandou uma carta aberta que ela mandou pro Senado, pro Congresso Nacional como um todo, Senado, Câmara dos Deputados, e também pedindo que chegasse às mãos de Alexandre de Moraes. E nessa carta aberta ela descrevia todo esse calvário. Última ilegalidade para ficar só nas maiores, porque há uma dezena aí de ilegalidades cometidas por Alexandre de Moraes, mas só nesse caso. Joelson, ele tem a guarda de uma netinha. Ele cria uma netinha como filha desde que ela tinha 3 meses de idade. A menina está com 2 anos agora. Ele também tem um filho de 8 anos. Ele é o provedor de 2 crianças menores de idade e a lei não permite que o provedor fique preso com crianças menores de idade sob sua responsabilidade. Ele fica em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica pela lei, mas nem isso Alexandre de Moraes está concedendo. Olha o nível de tortura que este tirano está impondo a pessoas inocentes até que prove o contrário, porque o Joelson sequer entrou nos prédios públicos. Estava lá documentando, como eu disse no início do comentário, então ele teria que estar sendo atendido de outra forma, aí, na pior das hipóteses, respondendo liberdade. Nesse caso específico, tem culpa, se acontecer qualquer coisa maior, mas já tem culpa sobre a depressão dele, sobre o tímpano perfurado que está inflamado e que não é tratado, sobre a hipertensão, sobre tudo que ele está passando na cadeia. Alexandre de Moraes, os outros... eu ia dizer os outros 10, mas não, os outros 9 ministros do STF, a Rosa Weber, que saiu também, porque eles se calam vendo a ilegalidade sendo cometida ali nas barbas dele. Então, quem se cala, consente, como já diz o ditado. Tem culpa também o Rodrigo Pacheco, que prevarica ao não colocar em votação pedidos de impeachment desses ministros que usurpam das suas funções públicas e cometem ilegalidades e inconstitucionalidades. E tem culpa também os policiais federais que cumpriram essa ordem ilegal. Não vem me dizer não que eu estava cumprindo ordens, não tinha como contestar. Tinha sim. A lei também diz que ordem ilegal não se cumpre. Quem cumpre ordem ilegal está sendo tão ilegal quanto quem mandou cumprir essa ordem. Já outra notícia na tela. Urgente. Relatório da CPI do DF pede indiciamento de G. Dias por golpe. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, pede o indiciamento de Marco Edson Gonçalves Dias, o G. Dias, por golpe de Estado. Apresentado pelo relator Hermerto, nesta quarta-feira, o texto diz que a conduta inapropriada do general Gonçalves Dias, caracterizada por falta de ação diante dos inúmeros alertas de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência, resultou na facilitação dos atos de 8 de janeiro. O pedido de indiciamento do general, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, representa uma vitória para a direita e é motivo de irritação para os petistas. Para Hermeto, ele deve responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E outra notícia na tela. Pedido de cassação de Janones já está na mesa diretora da Câmara. É isso mesmo. Com a divulgação de áudios em que o deputado federal André Janones pede parte do salário de seus assessores para bancar despesas pessoais e fazer caixa para campanhas eleitorais, o maior partido da Câmara, o PL, com 96 deputados, tratou de encaminhar à mesa diretora o pedido de cassação de seu mandato. Na sequência, a mesa diretora deve encaminhar o pedido para o Conselho de Ética. O presidente do Conselho designará então um relator, que deverá emitir um parecer sobre a admissibilidade do pedido. Janones não deve conseguir escapar da cassação, pois as provas contra ele são extremamente contundentes. TSE determina que PSOL devolva 900 mil por irregularidades com fundo partidário. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o Partido Socialista e Liberdade deve restituir aproximadamente 900 mil aos cofres públicos devido a irregularidades identificadas no uso de recursos do fundo partidário em 2018. Apesar de aprovadas com ressalva na noite de terça-feira, as contas do partido evidenciaram problemas em despesas, incluindo a contratação de serviços de segurança para combater violência de gênero em campanhas eleitorais, além de custos por multas por remarcação ou cancelamento de passagens aéreas e diárias.
Durante o julgamento, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, destacou a relevância da contratação de segurança para candidaturas femininas e trans, considerando-a uma questão importante em face das ameaças enfrentadas por esses grupos durante o período eleitoral. O valor a ser devolvido pelo PSOL será atualizado e deverá ser pago com recursos próprios do partido. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.